Será que a gente já está live, professor? Vamos ver aqui. Vou atualizar aqui minha página para ver. O charuto tem alguma... O charuto não, mas o cachimbo tem alguma fragrância específica, não, professor? Não, eu misturo um monte de fumo diferente aqui. Esse aqui Ah, é o famoso ânforas, holandês. É gostoso. que maravilha. E o senhor já mudou de casa? A última vez que eu fui visitar o senhor estava em Richmond, né? Agora já estou aqui na casa nova, Ah, que bacana. Muito escritório bom. novo, tudo novo aqui. Bom, professor, muito prazer em falar com o senhor. Muito obrigado por estar me recebendo aí. Grande alegria estar com você, pô, sempre. Faz muito tempo, né, que a gente não se fala. Acho que a última vez a gente estava presencial aí, se eu não me engano. A casa antiga. Que bacana. E, bom, agora a gente está se aproximando aí desse período eleitoral e eu não sei como é que está sendo as suas percepções aí, vendo a coisa de fora, das evoluções políticas que, chegando próximo aí o evento eleitoral daqui a uns 60 dias, 70 dias, como é que você avalia essa situação Brasil? Eu vejo que se não houver fraude, o Bolsonaro ganha. Isso aí não tem a menor dúvida. E eu tenho algo pessoal a lhe dizer. Eu estou contente de o vice-presidente, candidato a vice-presidente escolhido, não ter sido você. Porque eu acho que seria um rebaixamento, fora de brincadeira. Não que eu acho que o cargo de vice-presidente seja desprezível, mas para alguém da família real, eu acho que vocês têm que pairar acima da política imediata, tá certo? Quer dizer, agir como se ainda fossem o poder moderador. Façam isso e acabarão sendo, você vai ver. Eu teria que usurpando aqui de uma legitimidade que não é minha, né? Porque sou um mero portador do nome, eu não estou na linha de sucessória, então aí cria essas dinâmicas aí sucessórias. Isso, às vezes as pessoas confundem, poxa, não, tem que se comportar que nem o soberano, mas eu sou só um dos portadores do nome, acho que não sei se eu Mesmo estaria no com o mesmo... então, você é um membro da Casa Real. E isso aí tem uma força simbólica pela qual, através do exemplo e da palavra, vocês podem exercer uma influência enorme nesse país, tá certo? Assim, agindo como um verdadeiro poder moderador, quer dizer, como um fator de equilíbrio e racionalidade no meio desse caos que nós temos, né? Eu acho que, sei lá, é a minha maneira de ver as coisas. É isso que vocês, todos da família, têm de representar, né? Um exemplo de nobreza, de honradez, de equilíbrio, de racionalidade, não é isso? Uma espécie de fiel da balança, né? Sumiu o seu som novamente. Eita. O seu som desapareceu. Aqui, um aviso, problemas técnicos, aguardem. Dá para ouvir eu falando aí? Ouvir o quê? Perfeito. Já. Eu também, mas aí depois sumiu o som. Depois sumiu o som, Depois Não, mas só isso que você tudo que você falou. falou. Não precisa ter mais legal, só isso. Resolveu. Você marcou em 3 minutos, 30 segundos, 0 segundo. O rádio. Ele escuta o Acabou de resolver o problema. Ele resolveu o problema. Levantou a moral dele. Pronto, não precisa ter mais legal. Ele é moderador, botou a família real lá em cima. Ele pediu para você continuar falando, vai falando, que ele disse que ele escuta, não escuta o Luiz. Aqui todo mundo está me escutando, mas não escuta o Luiz Felipe. Bom, o que eu estava explicando, já que vocês continuam me ouvindo, é que eu acho que todos os membros da família real estejam ou não na linha de sucessão,
eles têm um dever, eles têm que ocupar um posto que já é naturalmente o deles. Eles são os fundadores do país, pô, eles que inventaram essa coisa, então são os donos do pedaço. Então, eles têm que exercer uma função que está acima da política imediata, está acima do exercício do poder. E o papel deles, a meu ver, é de constituir um exemplo de nobreza, de honradez e de equilíbrio, de racionalidade, de inteligência, tá certo? Como uma espécie de um farol que ilumina moralmente o país. Esta é a função. Aliás, ele já exerce. Ele, sobretudo ele, Luiz Felipe e o Dom Bertrand, eles já são isso. Né? E os outros, às vezes, até pelo silêncio e pela discrição, também ajudam nisso. Tá certo? Então, não pode descer daí para ser vice-presidente. Não que o cargo de vice-presidente seja desprezível, mas não é para eles. Né? Para eles seria uma descida de nível. Né? Eu não ouço uma palavra do Luiz aqui, é um negócio impressionante. Eu vou confessar um negócio para vocês. Eu odeio o Google. Tudo que é Google, para mim, deveria ser destruído. Né? Não tinha aquele negócio da Marilena Chauí, eu odeio a classe média. Eu odeio o Google. Mas tem um monte de gente aí na linha, tem um monte de gente vendo. Olha que legal. Agora só falta restaurar o som aí para nós poder conversar, pô. O Rodrigo está te ouvindo, o moderador está te ouvindo. O moderador está me ouvindo. Será que ele ouve, o Rodrigo ouve o Luiz Felipe? Ninguém ouve o Luiz Felipe. Ele vai acessar do iPhone. Isso é uma conspiração tucana. Ele vai acessar do iPhone. Eu estou vendo eu mesmo aqui. Eu esqueci de fazer a barba, pô. Ele tirou o Luiz da imagem para ele não ficar sem som, só vendo, sem ouvir nada. Daqui a pouco ele volta. Sim. Congelou a imagem aqui. Mas se ele não entra aqui, eu não tenho com quem conversar. Fico só eu me vendo a mim mesmo aqui. Eu sei, mas ele está mudando para o iPhone para conseguir completar o som, a imagem, certinho. Até agora. Olá, professor. Opa! Agora vai, professor. Agora vai. Se eu me perdoe, todos vocês que estão nos escutando agora, vocês me perdoem. Estou com um problema técnico aqui, meu computador resolveu não funcionar. Bom, mas olha, professor, isso aí que o senhor está falando, eu já contemplei bastante, até antes de ter entrado na questão política e partidária, aquela coisa toda. Mas, como ativista, eu já esgarcei as opções. O Estado não dá a opção da gente agir diretamente. Então, eu entendo esse dilema que vai se sujar, e já se suja imediatamente. Assim, qualquer idoneidade, qualquer
coisa boa que você pode, aí já começa a te atacar de tudo que você é e não é, tudo que você falou e não falou. Aí vira aquela competição, aqueles que são amigos viram inimigos porque estão competindo também pelo voto. Aí entra nessa dinâmica patética da política. Mas não há outro caminho para mudar o sistema, professor. É isso que eu acho que... Não, eu acho que é assim. Assim. Existe um negócio que se chama pressão popular. Né? Gente como você ou eu, nós não temos cargo, nós não temos o poder, mas nós temos a força da palavra, a força do exemplo. Nós levamos as pessoas para a rua para protestar. Nós juntamos o povo. Então, em vez de ser a voz do Estado, nós temos que ser a voz do povo. E estamos sendo, na verdade. Está pior, está funcionando. Eu nem acredito quando eu vejo isso. Pensei que isso nunca ia acontecer, mas está acontecendo. É isso? E nós temos que mostrar a esse pessoal que o povo tem força. Por exemplo, agora está esses camaradas do STF lá reunidos, eles são os gostosões, que não há nada acima deles. Né? Só Deus. E, além de como alguns não acreditam em Deus, para alguns não tem isso. É isso? Então, tem sim, tem o povo. E vocês tratam de se comportar, senão o povo tira vocês daí. E não precisa tirar assim por meios regulamentares, não. O povo pode cercar esse negócio, tá certo? E assustar vocês, então vocês vão tudo para casa com o rabo entre as pernas, como aconteceu na Ucrânia. Os caras têm que aprender isso, eles têm que ter medo. Gente sem vergonha só aprende pelo medo. Eles não respeitam nada, mas tem medo. O psicopata não respeita, mas teme. Tá certo? E ele teme, sobretudo, o ridículo, teme pagar mico. E nós temos que fazer esses caras pagar mico onde eles vão. Entrou num restaurante, pronto, ele vai lá e xinga. Né? Eu lembro assim, a Dilma começou a cair, a hora que o pessoal no estádio, né, aceitou o meu conselho. Eu que inventei esse negócio. Eles começaram a xingar a Dilma, mostrar total desrespeito. O desrespeito é uma ferramenta mágica, maravilhosa. Né? Eu lembro um sujeito que aqui foi no Vietnã, na Coreia do Sul, derrubou o ministério jogando nos ministros um balde de merda dentro do parlamento. Os caras ficaram com tanta vergonha que eles pediram demissão. Isso aí funciona. Eu não tenho medo de pagar mico, você também não. Nós não temos cargo, nós não somos seu doutor, seu presidente, nós somos apenas nós mesmos. Né? Então, pagar mico, quem pagou mais mico do que Jesus Cristo? Nós não temos medo disso. Mas esses caras têm por quê? Porque eles são só aparência. Acaba a aparência, não tem nada por trás. Nada. Todos esses camaradas do STF, é tudo fachada, é tudo homem de isopor. Né? Todo mundo falando grosso. Você viu a fotografia do Ronald Dworkin que eu pus lá? A cara do sujeito, aquela cara de preso, assim. Né? É o guru desses palhaços. É isso mesmo. E professor, o que está me preocupando é essa tendência natural que eu estou observando. Agora a gente tem essa questão de globalismo e essa como é que eu diria, esse suprapoder internacional aí ganhando cada vez mais força, independente das nossas ações. E às vezes parece que aqueles que surgem até contra o globalismo acabam sendo absorvidos por essa tsunami que é muito maior do que qualquer barreira. E então ela meio que perpassa aí essas barreiras que a gente tenta criar contra essa tsunami. Aí a questão é se a gente consegue reverter isso, né? Consegue reverter por exemplo, que o Trump está fazendo, reconclamando a soberania nacional norte-americana. Se a gente consegue refazer isso aqui no Brasil, que eu acho que a gente tem essa missão, de, no mínimo tentar, ou se isso é uma tendência inexorável. Né? Tem vários livros teóricos aí do comportamento ocidental, que o comportamento ocidental leva a uma burocratização total das nossas atividades e na criação aí de um império burocrático global, etc. Eu queria saber a perspectiva do senhor, se o senhor tem uma visão assim mais de longo prazo com relação a essas chances de sucesso e onde que deve agir. Não, eu penso duas coisas. Em primeiro lugar, todo mundo que quer forçar alguém a fazer alguma coisa, explica para ele que é inexorável. O sujeito quer levar a mulher para um motel, a primeira coisa que ele diz, olha, é inexorável, é inevitável, está escrito nas estrelas, é o destino. Tudo isso é uma conversa mole.
Tá certo? Na verdade, esses camaradas não são capazes de prever o dia seguinte. Veja você, a turma do Rockefeller pensava em instalar um governo global até a década de 80. Já passaram, né? 38 anos e eles não conseguiram. Então, eles não são tão onipotentes. Segundo lugar, não existe um plano globalista, existem três. Isso eu demonstrei no debate com o Dugin e até hoje ninguém desmentiu isso aí. São três planos independentes. Existe um plano russo-chinês, que eles chamam de eurasiano, existe o plano islâmico e existe o plano ocidental, Bilderberg, etc, etc. Então, se tem três globalismos, já está provado que não existe globalismo nenhum, porque para um se impor, ele vai precisar, né, derrubar os outros ou comer o território dos outros, e até agora ninguém conseguiu. Hoje mesmo eu estava lendo uma entrevista da filha do Alexander Dugin, é uma moça novinha, muito inteligente, mas ela é discípula do pai 100%, tá certo? Ela acredita em toda aquela conversa doutrinal dele, tá certo? Justificando o outro globalismo, que é o globalismo deles é um globalismo inspirado em motivos, por um lado, mitológicos, antigos, antigas tradições pagãs, misturadas com o cristianismo, misturadas com o nazismo, misturadas com o comunismo. Fizeram uma mistureba dos diabos para se opor ao globalismo ocidental. Quem não te conhece é que te compra. Né? Então, por outro lado, parte desse argumento deles é também usado pelos muçulmanos. Os muçulmanos também querem restaurar. Dizem, não, o humanismo ocidental jogou todo mundo contra Deus, nós temos que recolocar a ordem divina. A ordem divina, mas não a sua ordem, meu Deus do céu. Né? Eu não acredito em ordem divina institucionalizada. Isso é uma monstruosidade. Não é isso? Você vê, no tempo em que o Papa tinha uma autoridade enorme, ele não tinha o poder temporal. Né? Ele não exercia diretamente o poder temporal. Né? Ele tinha que ir lá consultar o rei, e se o rei não quisesse fazer, não fazia. Pô, né? Quer dizer, a história do Ocidente é a história da divisão, né, do Império e a Igreja. Um não manda no outro, outro não manda no um. E isso é a ordem natural das coisas. Né? Não é isso? Então, são as duas chaves do reino. Né? Elas nunca se fundem numa só. Isso é muito importante. Agora, todas essas ordens globalistas, elas querem fundir tudo numa só. Então, eles são os donos da doutrina certa, a ideia certa, a religião certa, a moral certa, a política certa, a justiça certa. Tudo eles mandam. Então, nós temos que rejeitar os três ao mesmo tempo. Ora, nós não temos um substitutivo, nós não temos um projeto. Nós só sabemos que nós não queremos esse negócio aí. Né? Então, o que vocês querem? De qualquer coisa menos isso. E a boa e velha ordem nacional tem funcionado. As nações funcionam, meu Deus do céu. E eles estão querendo trocar as nações por um treco que não existe ainda e nem vai existir. Ou é o califado, ou é a porcaria do Império Eurasiano, tá certo? Ou é o mundo dos Bilderberg. Né? Todos esses camaradas... Veja, sujeito que acha que ele sabe o que é o bem para a humanidade é o capeta em pessoa. Né? Porque Deus não deu a nenhum de nós essa autoridade, essa capacidade. Nós não temos. No máximo, nós temos... Você vê, Moisés, quando desceu do Monte Sinai, quantas pessoas tinham esperando ele lá embaixo? 40 mil. 40 mil é uma cidadezinha do interior. E veja, essa autoridade de Moisés são 40 mil pessoas, e olhe lá. Né? Moisés nunca pensou em mandar no mundo. O cara que desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos nunca pensou em mandar no mundo, pensou em só mandar aquele povinho, 40 mil neguinhos lá embaixo esperando ele, pô. E já era muita coisa. Então, um pouco de modéstia, né? Se o pessoal quer a ordem divina, a primeira coisa da ordem divina é a nossa submissão, a nossa humildade. Não é isso? E abdicar de querer ter um poder divino. E esses três projetos globalistas, os três falam em nome de Deus e os três bancam Deus. Então, são três diabos. É isso aí. Agora, eles têm uma força material muito forte, né? A gente vê que a influência deles é quanto mais, é bem presente, e a gente vê o Brasil sendo rasgado por essas três forças. É bem nítido. Né? E você tem também os países não alinhados com nenhuma dessas forças. Né? Seria o quarto aí. Você tem aí a China, poderia se incluir aí no eurasiano, mas você teria Rússia e China que não são alinhados aí com essas forças, ou fazem parte dessas forças, mas diretamente afetando. Então o Brasil tem aí essas forças alinhadas com a ONU, que estaria talvez aí com essa linha Bilderberg, tem os países não alinhados, né, talvez entre Estados Unidos e outros países,
não alinhados, e teria essas forças aí, os califados, etc., do Oriente Médio, que também têm seus interesses aí, porque ali vai acabar o petróleo, eles vão ter que migrar para algum lugar, eles vão ter que ter propriedade e vão ter que ter as leis deles sendo respeitadas em algum outro território que não seja ali, né? Isso como proteção, até como um hedge, né? Para onde que eles iriam, né? Vai ter uma diáspora ali, se não arranjarem alguma função econômica a partir de 2030, 2050, que não é daqui a muito tempo, não. Então, estrategicamente, aí a gente vê que a gente está sofrendo influências aí dos três. Temos um governo fraco, uma Constituição patética, um STF incapaz de legislar para o brasileiro e legisla em prol desses grupos. O tipo de intervenção que a gente tem que fazer, como ativista, tem os seus limites ali. Eu acho que ninguém vai sair na rua aí contra globalismo, né? Não é uma pauta muito popular, né? É mais um ativismo interno dentro do... Oi? Mas logo será. O povo está tomando consciência disso. Concordo. Eu acho que... Não é por causa da minha presença, não, mas eu começo a falar os negócios, daqui a pouco todo mundo está falando a mesma coisa. Não, a gente nota a sua presença, professor Olavo. Eu acho que boa parte desses comícios e também que está sendo organizado aí junto com o Bolsonaro e também movimentos ativistas não necessariamente vinculados ao Bolsonaro, mas o senhor está presente em todos eles, tá? Então ali tem uma chancela. E sabe o que é interessante, professor? Que eu acho que isso que é uma evolução do brasileiro que talvez está destoando até de vários povos da Europa. A Europa eu já estou vendo como uma sociedade petrificada debaixo de uma burocracia maciça, e ali eu não vejo a sociedade civil capaz de combater aquilo que está acontecendo lá. Então o Brasil, na minha opinião, está muito superior em termos de ativismo político do que os europeus. Muito superior. E olha que interessante como as suas ideias, multiplicados aí em vários outros intérpretes e outros pensadores que agregaram também a pensamentos, criou uma sociedade de consciência. Isso é que é legal. Eu vejo quando pessoas como eu, ou pessoas até políticos que estão querendo representar aquilo que o senhor propõe, aquilo que a gente propõe como pensadores e como articuladores da sociedade, quando a gente sai fora da linha, quando o Bolsonaro sai fora da linha, quando algo é proposto que não está muito alinhado com as ideias, a base reage forte, reage na defesa das ideias. Então, assim, não, vamos ser fiel às ideias. Você aí tem o nosso apoio, é temporário, porque o senhor representa as nossas ideias. Estou falando de Bolsonaro, estou falando de outros políticos que estão aí pegando essa... Então, isso é uma evolução muito importante para o brasileiro. Eu não, ao menos na minha vida, eu desconheço ter visto isso. Eu já vi isso em alguns comícios aí, quando o interlocutor sai da pauta. Então, temos aí um grupo grande de brasileiros se formando na defensoria de ideias. Isso é uma evolução social política muito importante para o nosso Brasil, que dá muita esperança para todos esses ativistas. Então, agradeço aqui, ao menos da minha parte, não posso falar em nome de todos os ativistas, mas ao menos da minha parte, porque eu acho que isso está ajudando muito o brasileiro se tornar ter uma elite de consciência e se tornar aí um ateniense, né? Aquele cidadão pleno, né? Cidadão no completo exercício da sua função política, econômica e social. Então, isso eu estou vendo com muito interesse. Agora, temos um momento aqui interessante, professor, porque as debilidades práticas de você tomar o poder, não tomar o poder, mas ao menos ocupar esses espaços que estão aí ainda tomados por pessoas que pensam completamente ao oposto do que estamos conversando aqui, que acham que o Brasil tem que desaparecer como
como nação-estado, que temos que ter, sim, um regionalismo mais amplo, que, sim, precisamos de uma burocracia que socialize aí boa parte das nossas atividades humanas e econômicas. Então, essa consciência está fora dos agentes de Estado que estão dentro do Estado ainda. Então, como fazer essa mudança? Porque é isso que voltamos ao início aqui da conversa, né, que gerou a polêmica até. Se alguns ativistas não entrarem para dentro do Estado e começar a tentar desarmar ou criar mecanismos para que os cavalos de Troia, né, que os nossos cavalos de Troia precisam entrar lá, atravessar as muralhas e começar a abrir as porteiras para que possa haver mais infiltração aí de pessoas para desarticular, com a missão de desarticular o Estado, né? Tem gente que está querendo entrar para continuar com a missão de aumentar esse Estado. Como sociedade civil, eu não me lembro de ter uma experiência aí, pelo menos no leste europeu e outros países comunistas, em que o Estado permitiu, por pressão, ele reagiu por pressão popular de fora. Ele implodiu por sua própria incompetência ou houve infiltração de ideias através de novas lideranças surgindo de dentro do Estado. Não foi através de ativismo popular que a coisa mudou. Então, eu estou meio dúbio aí no caminho aí de fazer essa mudança. Meio dúbio não, eu já me propus a entrar na política aqui para fazer essa mudança. Mas não sei se o senhor conhece algum exemplo de ativismo mudando o Estado. Não sei se existe esse exemplo. Veja, Platão, 2.400 anos atrás, ele dizia o seguinte: não existia exemplo de um povo desorganizado que tivesse derrubado uma elite organizada. Isso não existe. Quer dizer, ele só via a possibilidade de mudança se uma parte da elite aderisse ao povo. E é isso que nós temos que apostar, nós temos que ganhar uma parte da elite. Uma parte importante que eu vejo são as Forças Armadas. Elas fazem parte do establishment e elas estão mais ou menos do nosso lado. Elas são uma força considerável. Esse é um ponto. Segundo ponto, no ano de 1989, eu dei uma conferência na Casa do Estudante do Brasil, organizada, aliás, pela Estela Caymmi, que está aqui na minha casa nos ouvindo, e o título era O Fim do Ciclo Nacionalista. E eu dizia o seguinte, que toda a história do Brasil é a história da formação e da busca de uma identidade nacional. Só que o Brasil estava entrando no cenário do mundo numa hora em que todo mundo está querendo acabar com as nações. Então é como se nós tivéssemos chegado relativamente tarde. Porém, tudo que aconteceu nas últimas 2 décadas mudou um pouco esse meu prognóstico pessimista. Porque o Brasil hoje tem uma função que nenhuma outra nação tem. Veja, essa reação nacionalista, o Brexit teve 51% de apoio. O Trump tem 50% de apoio. Quanto por cento de apoio nós temos no Brasil? Quase 90%. O povo brasileiro não quer desfazer a nação. Ele quer ter uma chance de possuir a sua própria nação. O povo inteiro quer isso e não vai aceitar. Vamos fazer a pátria grande, vamos fundir com a Venezuela, fundir com Cuba. E você fala isso aí, o brasileiro já quer te estrangular. Eles não querem nem ouvir, nem aceitam isso, porque sabe que tem treta atrás desse negócio. Então, eu acho que esse movimento, vamos dizer, de afirmação nacional, no Brasil pode ser muito forte, pode ser uma inspiração para muitas outras nações. Eu acho incrível você dizer isso, que, olha, a situação do Brasil até está melhor sobre esse aspecto, eu estava acabando de dizer isso para minha mulher ontem. Disse, olha, no Brasil a coisa está melhor do que nos Estados Unidos, porque o apoio popular é muito. Aqui não, aqui está dividido. O Brasil não está dividido. Está dividido assim, tem o povo inteiro de um lado e tem meia dúzia de picareta colocada nos altos postos do outro lado. É o povo contra o establishment. E isso é o quê? É a história da Revolução Brasileira. O que é a Revolução Brasileira? O povo contra o establishment. O povo contra aquilo que o Raimundo Fauro chamava o estamento burocrático, que são os donos do Estado, que sempre viveram de explorar, de mentir, de manipular, e fazem isso o tempo todo, tá certo? Então, nós temos agora uma chance de passar nós a sermos os opressores deles, né? Nós temos que organizar uma militância muito forte, não com um programa nacionalista de velho estilo, que daí cai no fascismo, cai no eurasianismo, essa coisa toda,
mas simplesmente os direitos mínimos de uma nação. Tem o direito a ter a sua personalidade, a ter a sua cultura, a ter a sua língua, a ter o respeito pelo seu passado. Nós temos esse direito. Isso aí todo mundo sempre teve. Nós, na verdade, nós nunca tivemos. Nós começamos a ter um pouco, você conhece a história, começamos a ter um pouco no tempo do Império, quando teve, vamos dizer, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um fenômeno aglutinador, a nação inteira apoiou o esforço guerreiro e houve um momento de unidade nacional, né? Muito forte, muito inspirador, na verdade. Depois passou, nunca mais teve isso. Mas hoje nós estamos começando a ter. Esta campanha pró-Bolsonaro é a campanha pelo Brasil. Né? Nós amamos o Brasil, amamos de verdade, não estamos ganhando nada com isso. Eu não quero cargo, você também não vai ter cargo, né? Nós somos apenas cidadãos, tá certo? Mas nós não temos muito o que fazer na política, mas temos na organização cultural do Brasil, organização dos nossos valores, dos nossos símbolos, e na criação de uma militância, não a militância partidária, a militância em favor, em função de valores nacionais. Não é isso? Nós temos que ter a nossa chance. Né? Tem gente que está cansado do seu país, sei lá, o sueco. Estou cansado da Suécia, eu quero que isso aqui vire a Zâmbia. Mas nós não estamos cansados do Brasil. Nós não tivemos a nossa chance ainda. Eles já tiveram e já jogaram fora. E a nossa chance é agora. Nós podemos dar um belíssimo exemplo para o mundo. Começamos a dar em 2015. Né? Depois vieram os manipuladores e desviaram o negócio. Né? Já era para ter quebrado as pernas do establishment ali, em 2015. Era o que eu sugeria. Né? Daí o pessoal diz, não, ele quer uma revolução nacional. Eu quero assim, é uma revolução como houve em vários países, essa é uma revolução de veludo. Não é para matar ninguém, não é nem para bater ninguém, mas é para assustar os caras. Tá entendendo? Quer dizer, a força da massa popular é uma coisa que nós temos que respeitar. Só que, em 2015, eles deixaram a massa se dispersar. Fizeram aquela bobagem, chama 2 milhões de pessoas para a rua, daí diz, espera aí que eu vou ali em Brasília e já volto. Coisa de louco, né? Em vez de reforçar a militância, isso não se chama massa para a rua para deixar aí para cá. Não, você vai lá, anota nome e endereço de cada um, forma comitê de bairro, comitê de rua, né? E organiza o povo, não como um partido político, é o Movimento pelo Brasil. Tá certo? Onde nós podemos unir pessoas de várias correntes, inclusive até com ideologias políticas diferentes, que tenham esse desejo de preservar o Brasil, tá certo? E de manter o Brasil, na medida do possível, fora desse empastelamento universal. Entendeu? Nós temos muita chance, Luiz. Nós estamos com tudo agora. O Brasil está, eu acho, um momento maravilhoso. Eu acho que socialmente, realmente a gente está bem, muito bem. Essa crise política tem gerado isso no Brasil, isso é notável e a gente tem que... Acho que, como o senhor falou, acho que a organização é que está faltando. Não temos capturado aí os movimentos que surgem mais organizados, eventualmente eles se perdem um pouco aí com o tempo e perdem um pouco a visão de missão. E aí um outro movimento surge que captura essa missão e carrega. Então tem alguns movimentos mais recentes aí que talvez não necessariamente o movimento que iniciou o processo lá atrás em 2014 vão ser os movimentos que vão fazer essa grande mudança aí na virada. Então a gente tem aí uma passada de bastão, né? E a opinião pública também tá mudando à medida que está segurando esse bastão está seguindo. Então tem alguns movimentos aí, como a Direita São Paulo, tem sido orientados aí pelo Rafael Nogueira, tem crescido bastante, tem observado essa garotada, porque eles nasceram com o DNA correto. Os lá de 2014 estavam um pouquinho dispersos nos objetivos. Agora, os objetivos desses novos movimentos estão surgindo com aquela visão mais concreta, mais propositiva. Então, e temos mais tecnologia e conhecimento de como fazer. Né? Então, agora é questão de organizar isso, que eu acho que fica aqui a dica aos movimentos que estão aí se organizando, Direito de São Paulo incluso, para organizar essa militância no Brasil inteiro. E 2 frases que sempre me inspiram. A primeira é a do Goethe. A maior força que existe é a da personalidade humana. É a primeira coisa. A segunda frase do Alexandre Solzhenitsyn.
e diz o seguinte: um grande escritor é como se fosse um segundo governo. Quer dizer, eu testemunhei pessoalmente isso. Olha, um escritor tem uma força que eu mesmo não imaginava. A hora que eu vi aquele pessoal tudo na rua, o lado tem razão, o lado tem razão, eu falei, meu Deus do céu. Ontem eu era um maluco que ninguém queria ouvir, agora todo mundo ouviu, todo mundo entendeu, pô, negócio de louco, é? Então, o Solzhenitsyn tem razão. Então, o quê? Você aparece, qual é a sua força? A sua personalidade. Pessoal, você fala, está na cara que esse homem é sincero, está na cara que ele estudou o problema, está na cara que ele se interessa pelo Brasil, está na cara que ele estuda os problemas do Brasil. E nem sempre tem a solução para tudo, mas sempre tem boas ideias. Não é isso? Então, nós dois, nós temos uma missão e nós já estamos cumprindo de algum modo. Nós não podemos enfraquecê-la nos comprometendo com um movimento político, com um partido, com um cargo. Não, nós temos que ser nós mesmos. Né? É isso que o povo precisa, ele precisa de gente sincera. E se você quer saber qual é a força do Bolsonaro, é essa. Não é um partido político. É ele. O pessoal conhece a carreira dele, vê que ele sempre foi ele mesmo. Ele é sincero, às vezes fala um negócio errado, depois ele desfala. É uma presença humana real, não é uma máquina, não é como é que se diz? Um esquema, não é um chavão, você está entendendo? Nós precisamos de gente real, porque quando a gente ouve os políticos brasileiros falarem, ou os homens do STF falarem, eu digo, meu Deus, é aquela língua de pau. É um negócio assim, são um homem de isopor, é tudo falso. É. Nós temos que parar com isso, nós temos que começar a falar o português claro. É isso mesmo. Não, o que mais me choca toda essa minha experiência, professor, é que eu tenho tido muito pouco contato com pessoas, poucas pessoas aqui no Brasil, todas que têm uma visão de Estado, uma visão de missão, não estão no governo. Não? Então, isso preocupa, porque então quem é que está lá? E claro que você tendo aí décadas de não ter políticos pensadores, o debate político desapareceu, né? Ali não há debate político, ali é conchavo, ali é acerto, ajuste, trocas, etc. Viraram tratantes. Então, aqui tem que trazer isso de volta para o sistema também. Né? Tem que trazer de volta o debate político para o sistema. É só trazendo pessoas que pensam, etc. Não, tem que montar um sistema que fomente debate também. E se a gente não bota alguns dos pensadores para dentro do sistema, fica difícil essa pressão de fora, sabendo que o Estado agora está usando, sempre usou, nossos próprios recursos contra nós mesmos. Nós somos desprovidos da nossa poupança. Eles removem a nossa poupança e eles usam a nossa poupança contra nós, através da acumulação de tributo e orçamento. A gente fica... a minha impressão é que, bom, eu vou fazer 50 ano que vem. Então se eu puder olhar assim para frente, tem mais 20 anos produtivos, né? Vamos supor. E 20 anos num ciclo político é nada. 20 anos na vida útil de um país é um dia. Não é nem isso. É meia hora, assim, num contexto de um espectro de um arco mais longo. Então, eu não sei, professor, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Eu vou ter que... não acho que como ativista eu vou estar satisfeito. Eu acho que a gente vai ter... Alguns de nós vão ter que entrar para dentro e com a missão bem clara aqui, porque lá dentro eu não tem alguns, claro, né? Sempre tem pessoas que estão de acordo, mas eles são tão tomados por um jogo que consome completamente o tempo deles e não param para pensar em sistema, em o que mudar. Então isso tem que, de certa maneira, vir de fora e ser introjectado. Pensa bem, pelo próprio fator idade que você mencionou aí, nós temos que formar essas pessoas. Não dá tempo de a gente fazer isso nós mesmos. Nós temos que formar uma nova leva de políticos. Veja, o meu projeto pessoal foi formar uma nova geração de intelectuais, não de militantes políticos. Falei, política é mais tarde. Na verdade, deu certo, deu muito mais certo do que eu esperava.
eu vejo pessoas despontando aqui e ali, gente de enorme talento, né? E está criando uma nova cultura superior no Brasil. Agora está na hora de a gente criar uma nova geração de políticos. Nós temos que fazer isso, para que eles consigam agir no devido tempo, né? Porque se nós tentarmos, como eu estou com 70 anos, se eu tiver mais 10 anos antes de ficar gaga, é muito, né? Então, veja, nos próximos 10 anos, o que eu preciso fazer, absolutamente, eu tenho que pegar esses cursos que eu dei, que estão gravados, pegar essas transcrições e transformar tudo em livro. Isso é uma obrigação elementar, eu tenho que fazer isso. Não posso morrer antes de fazer isso, né? Não pretendo morrer antes de fazer isso. E para deixar esse material pronto para a geração seguinte. Mas eu não posso cuidar tanto da formação de novos políticos. Eu acho que isto é a sua missão. Você está entendendo? Criar uma nova... Eu me vejo com essa missão também, professor. Acho que aí estamos irmanados disso. Pode contar comigo nessa função. E eu tenho feito isso até como parte do meu ativismo aqui, até como frustração, porque eu entrei em 2 partidos políticos, né? Entrei no Novo, entrei agora no PSL e tal. E aí você se depara com problemas práticos da política e toda essa tese, todo esse conhecimento e a tese, ele, quando se depara com a realidade, como o jogo é jogado, ela às vezes não se aplica, às vezes a pessoa se confunde. Então, o treinamento prático, né, fazer uma simulação de jogo antes de você, para você poder solidificar as teses em ação política, de fato, isso é extremamente necessário. Eu não estou vendo ninguém fazendo isso. E é exatamente isso que precisa. É o treinamento do político. E eu estou fazendo isso sem ser político. Você pegar essa molecada que está com 20 anos agora, como você diz, 20 anos na história não é nada. E prepará-los para daqui 20 anos, que as coisas vão se complicar muito. E esses esquemas globalistas, eles vão fazer o possível para engolir o Brasil. Já estão fazendo, por meios diferentes, né? Você vê, o globalismo ocidental usa esses organismos internacionais, essa coisa toda. A China entra com dinheiro, querendo corromper todo mundo. O pessoal islâmico vem com a pregação de porta em porta, né? E a pregação deles é discreta, mas é avassaladora, né? Então, eles estão fazendo o possível para nos engolir. Nós temos que dizer, se nós não queremos. Né? Nós sabemos quem nós somos, nós não queremos ser vocês. Né? Também não temos nada contra você, vai ser você mesmo lá na sua casa. Né? E nós temos que preparar a nossa juventude para que eles possam continuar essa luta. Né? Senão, quando a gente morrer, como é que vai ser esse negócio? Exatamente. Bom, vamos ver como é que a gente faz isso. Minha preocupação, a imagem que me vem na cabeça, professor, lembra daquele acidente do ExxonMobil que vazou óleo e petróleo para tudo quanto é lado, e aí fizeram lá um grande mutirão para a limpeza do petróleo da água e também da limpeza dos animais, porque vários animais ficaram afetados. Eu lembro disso. E aí teve até um episódio que eles limparam lá foquinhas e não me lembro qual outro animal, mas acho que era focas, né? Bebês de foca, etc. E aí gastaram $8 mil para limpar cada foquinha e tirou todo o petróleo e enfim, ficaram saudáveis e bonitinhas. Aí jogaram elas no mar de volta e metade delas foi abocanhada pelos tubarões na primeira semana. Então, aí é que eu estou dizendo, acho que temos que ter uma dose aí de realismo, do encaixe das teorias, porque a realidade é um monte de tubarão branco na água te esperando para te pegar. Então, eu acho que isso atinge um pouquinho algumas coisas que a gente tem que fazer agora. Mas, professor... Durante anos eu propus fazer um curso de formação de líderes políticos aqui. E eu dizia o seguinte, eu não vou cobrar nada para dar o curso, mas alguém tem que pagar a viagem e a estada dos caras aqui. Eu não tenho condição de sustentar 20, 30 neguinhos aqui. Não apareceu ninguém para ajudá-los. Ninguém. Né? Mas você está aí no Brasil, você pode fazer isso aí. Eu ajudaria no que for necessário, eu estou às suas ordens para fazer isso. Vamos montar isso sim. Vamos montar isso aí. Eu já estou fazendo isso, professor, aqui. Eu já fiz
menos de 10 cursos desses e eu acho que ainda tem que aprimorar muito aí como é que é feita essa didática. Uma Talvez coisa seja... importante é o seguinte, o pessoal no Brasil, quando pensa em política, eles pensam logo no lado eleitoral e administrativo. Mas, olha, eu dei um curso, dei várias vezes esse curso de filosofia política, e começaram explicando o seguinte: o que é o poder? O poder é o número de pessoas que te obedecem, não é o cargo que você tem. Se você tem militância a seu favor, você dobra a autoridade. Isso aconteceu inúmeras vezes na história. Você vê no século XX, todos os movimentos que chegaram ao poder não chegaram por via, como é que se diz, legal e institucional, mas chegaram pela intimidação da massa, a massa intimidante. Isso foi sempre assim. Movimentos bons e ruins, comunista, nazista, todos eles foram assim. A queda da União Soviética foi assim. Né? Quando o Yeltsin ali cercou o parlamento russo, encheu de gente na rua e chegaram os tanques do exército, os tanques não tiveram coragem de atacar o povo. Né? O que é isso? Massa organizada. Massa organizada supõe inúmeros líderes bem preparados para fazer isso. Mas ainda não temos, porque o pessoal está muito antenado na coisa eleitoral. Olha, eu tenho um amigo, eu não posso dizer o nome, mas ele era uma grande liderança empresarial. Né? E eu dizia, olha, você tem que consolidar a sua liderança regional junto com essas pessoas. Daí veio a Dilma e ofereceu um cargo para ele. Ele aceitou o cargo, pronto, ele acabou. Eu fiquei aqui desesperado. Falei, pô, esse cara jogou a carreira dele pela janela por causa do fetichismo do cargo. Não é isso? O que interessa é militância, é ter gente, né? Aquele negócio que dizia Ortega y Gasset, em 24 horas, se eu chamar toda a juventude espanhola, vem comigo. Isso é a liderança, não o cargo. Isso é força. Não é isso? Então, a força é a força, inclusive, de intimidar. Né? Nós não podemos ter medo de... você quer intimidar as pessoas? Claro, sim, claro que eu quero. Eu quero intimidar esses bandidos todos para eles parem de matar pessoas. Eu quero intimidar esses políticos todos para que eles parem de nos roubar e enganar. Tá certo? Porque no macio é que não vai ser. É isso? Afagando o ego é que nós não vamos conseguir nada. Temos que intimidar essa maldita mídia mentirosa para que eles parem de mentir. Né? Até agora eu mentia de graça. Ele mente e não acontece nada. Você vê, quando eu fazia conferências para os militares brasileiros, no começo da década de 90, eu dizia isso. Vocês não podem permitir que esses caras continuem mentindo contra as Forças Armadas. Vocês têm que processá-los um a um. Eles não fizeram isso. Decorrido 20 anos, já tinha 2 comunistas no Ministério da Defesa. E os generais tudo lá, sim, senhor, sim, senhor. Pô, quer dizer, a gente tem que aprender a usar a força, né? Não precisa ser força armada, não precisa matar ninguém, mas fazer o que está ao seu alcance. Amarrar a mão do bandido, pô. Né? Exatamente. E professor, como é que anda a coisa nos Estados Unidos? Como é que o senhor vê evoluindo aí a questão Trump e agora as eleições aí que vão ocorrer no midterm elections aí? Como é que o senhor está vendo essa evolução da questão Trump aí nos Estados Unidos? Eu vejo o seguinte, o Trump ainda está com 51%. Ele tem uma maioria, mas é por margem pequena. Eu acho fantástico isso, porque em termos econômicos e administrativos, é o melhor presidente que os Estados Unidos já tiveram. O que esse cara tem feito é miraculoso. Ele está resolvendo todos os problemas. Mas é o tal negócio. Eu nunca fui conselheiro do Trump e ele não tem por que dar ouvido a um Zé Mané do terceiro mundo, que ninguém conhece. Mas, ao que ele foi eleito, eu pensava o seguinte: olha, antes de resolver os problemas nacionais, ele tem que amarrar a mão dos inimigos. Ele não fez isso. Ele começou a tratar dos problemas econômicos, etc., e deixou os inimigos à solta. Resultado, ele não conseguiu ampliar a margem de apoio dele até hoje, apesar de todas as coisas boas que ele tem feito. Ele deixou estar todo mundo na rua, livre, leve e solto. Barack Obama está aí, né? Depois de ter governado 8 anos com documento falso, enganou todo mundo. O Jorge Soros está aí espalhando dinheiro para corromper o mundo inteiro. Nada aconteceu para nada deles, né? Aquele pessoal da Hillary Clinton, né? Continuou fazendo as trapaças dele, ou seja, ele não fez nenhum mal para os inimigos. Né?
eu achava que era isso a primeira coisa que ele tinha que fazer. Falei assim, ó, durante 2 anos eu não vou resolver problema nenhum. Vai continuar inflação, carestia, desemprego, continuar tudo assim. Porque primeiro eu tenho que remover o lixo. Senão não dá. Não adianta arrumar a casa que está cheia de lixo. E ele está tentando fazer isso. Ele está arrumando a casa, mas ela está suja. Né? Esse eu acho o grande erro do Trump. Não sei por quê. Não sei por quê. Né? Mas ele tem uma mentalidade de empresário. Né? Ele é um homem de muita coragem, mas ele não é um guerreiro. Ele é um empresário. Ele pensa as coisas assim, nesse plano. Ele pensa que ajeitando a economia ajeita tudo. Não é verdade. Não é verdade. E se você estudar a história, você vai ver que as grandes revoluções aconteceram em países prósperos, não em países miseráveis. Quando teve a Revolução Francesa, a França era a maior economia da Europa. Né? A Rússia foi o país que mais cresceu na Europa nos 50 anos que antecederam a Revolução, e é por isso que tem a Revolução. Né? Quer dizer, tem a Revolução por quê? Tem uma classe que está subindo, e ela, além da prosperidade, ela quer o poder. Daí acontece a Revolução. Então, resolver problema econômico nunca impediu revolução nenhuma. Né? E, bom, eu teria dado esse conselho ao Trump, mas de vez em quando eu dou umas dicas aqui para os jornalistas, mas eles nunca acreditam em mim. Eles começam a acreditar 3 anos depois. Né? Daí já é tarde. Né? Mas eu não quero muito ajudar os americanos, porque eu vivo para o Brasil. Né? Eu estou aqui só porque eu me inspirei na frase do Lenin, de as revoluções se fazem do exterior. Eu digo, é? É comigo mesmo, deixa comigo. Né? Então, eu vim para fazer o que eu estou fazendo. Aí a gente está jogando um jogo injusto, porque o senhor vê que a esquerda ela vai tentar desarticular todos os seus inimigos antes e também depois do poder, enquanto que a direita não tem preocupação nenhuma, como o senhor mencionou aí muito bem, não tem preocupação nenhuma de desarticular os inimigos, né? E aí é até taxado isso como uma coisa ditatorial, uma coisa impositiva, enfim. Eu acho que é o que a gente precisa, que eu menciono até com alguns jornalistas, é que, sobretudo aqui, agora, nesse momento mundo, né, momento ocidental, nós estamos aí tendo uma situação pendular, né, saindo de esquerda, a Europa está saindo de representatividade de esquerda, indo para uma representatividade mais, claro que não esquerda, mas aí na questão direita, mais liberal, mais, ao mesmo tempo que mais intromissiva ou mais conservadora na questão política e social. A gente está vendo esses movimentos pendulares. O que é necessário é usar a direita, como é sempre mais responsável que a esquerda, na criação de um Estado de Direito, do governo, do Império das Leis, tem que criar mecanismos melhores, porque se há uma coisa que nós aprendemos, é que na evolução dos Estados há mecanismos, há instituições que são criadas ao longo do caminho, agregações do Estado, exatamente para prevenir que o Estado entre em colapso em função de dinâmicas novas de como desarticular o Estado, porque é exatamente isso que a esquerda revolucionária sempre faz, sempre busca uma maneira de fazer com que o Estado de Direito entre em colapso, e a cada evolução é uma maneira diferente, né? E eu acho, não sei se o Trump está fazendo isso nos Estados Unidos, criando a CIA, foi uma reação a essa possibilidade. A criação da CIA no pós-guerra foi exatamente isso, foi a criação de uma linha de defesa contra o marxismo cultural, o marxismo político. Então, a CIA nasceu contaminada. Você sabe que a CIA nasceu do antigo OSS, Organização de Serviço Secreto. E no tempo que tinha a OSS, a União Soviética era aliada. Então nada se podia fazer contra a União Soviética. Quando eles criaram a CIA, já estava cheio de neguinho infiltrado lá. Lê o livro da Diana West. Eu acho um dos livros mais espetaculares que eu já li sobre política, que chama American Betrayal, Traição Americana. Não deixe de ler esse livro. Né? Ela vê que assim, a presença comunista nas altas esferas do governo americano era mais do que infiltração, era quase ocupação. Aliás, no Brasil também, porque tem o livro do Mauro Abrantes, né? O pessoal fala, o golpe de 64 foi feito pela CIA, etc. Daí eu desafio eles, tá bom, então me dá o nome de um agente da CIA
tivesse no Brasil. Não deram nenhum nome até agora. Daí veio o Mauro Abreu e dá o nome de 3.000 agentes da KGB. Exatamente. Bom, professor, olha, a gente falou bastante aqui, não gostaria de tomar muito mais do seu tempo, acho que os nossos seguidores aí também. Eu não consegui abrir aqui para questões, acho que deveria até entreter algumas questões que podem estar se colocando aqui do pessoal que está nos assistindo agora. Não precisa ser Mas, nossa última conversa. Perdão? Não precisa ser a última conversa, espero que tenha muitas. Pois é, eu espero que a gente possa fazer. É bom para todo mundo. É bom, essa conversa é boa para todo mundo. Eu espero que a gente possa fazer isso com uma certa frequência. E deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu não estou vendo isso, não estou aqui na live para ver se tem alguma questão que pode ser interessante para a gente responder, professor. Não, deixa a pergunta para a próxima, nós vamos ter que fazer várias. Então tá bom. Muito bem. Então foi aqui um primeiro. Conversamos aqui hoje com o professor Olavo de Carvalho. Falamos aí de globalismo, falamos de missão Brasil, missão Ativismo Brasil, resgate da nossa nação, proteção do nosso Brasil e como fazer os desafios. Falamos um pouquinho do que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que, para encerrar, que Estados Unidos e Brasil têm uma missão muito especial. É a nova linha de frente. Os povos têm uma origem muito similar, são países muito similares, contexto político totalmente diferentes, mas sofremos os mesmos problemas políticos, talvez até em sincronia, né, quando há uma mobilização pró-pedofilia nos Estados Unidos, há uma mobilização pró-pedofilia no Brasil, quase que imediata, sem nenhuma demanda popular por isso, nenhuma razão popular ou uma razão de setores da sociedade por isso. Então, a gente nota que há uma coordenação dessas ações e a gente precisa estar articulado. Acho que, eventualmente, se a gente puder criar essas linhas de defesa de uma maneira mais eficaz, a gente pode elaborar aí uma boa parceria aí que vai ser muito interessante aí para a região e, com certeza, vai ser interessante aí para a humanidade. Estou vendo que da Europa essa linha de defesa nós somos aí os últimos aqui na linha de defesa do Ocidente aqui, professor Olavo, acho que os últimos cavaleiros do Ocidente. É mesmo. Olha, foi um grande prazer, volte sempre. Não só você, mas a família real inteira mora no meu coração. Vocês criaram esse país, gente. A gente tem que ter gratidão por vocês e respeito, né? Então, eu estou sempre às suas ordens. O que você quiser, nós vamos fazer. Muito obrigado, professor. Eu espero vê-lo próximo. E a todos vocês que estão nos assistindo, muito obrigado. E espero nos ver em breve. Vamos notificar isso com bastante antecedência. E vamos abrir a perguntas e respostas na próxima vez também. Tá bom. Muito obrigado a você. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Muito boa noite. Obrigado aí ao pessoal que ajudou na técnica aí. Sim, Rodrigo.